Hoje, no sofá com a Ana, Mona Cavazotto. O desejo de empreender dela foi além. Ela começou com uma loja física e hoje ela empreende no mundo digital. Mona, seja bem-vinda, que alegria te receber. E me conta um pouquinho mais dessa tua trajetória. Então, Ana, primeiramente agradecer pelo convite, né? Muito honrada em fazer parte e contar um pouquinho da minha trajetória e, através de você, poder inspirar outras mulheres também, né? Então, eu sou Monalise Cavazotto, filha única, tenho 31 anos e trabalhando desde muito nova. Eu fiz um primeiro cursinho de manicure com 12 anos de idade, onde eu comecei a ganhar o meu próprio dinheirinho ali, fazia para a família, para vizinhas. E a partir daí, tudo foi fluindo. Comecei a trabalhar num serviço como CLT com 14 anos de idade, muito jovem também. E eu sempre tive dentro de mim essa força batalhadora de que eu queria construir algo com o meu próprio suor, como diz, né? Uhum. E desde lá nunca parei de trabalhar. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar numa loja, numa empresa de turismo na época. E ali é onde tudo começou. Eu sou filha única e venho de uma família com que os pais sempre trabalhando de carteira assinada. Mas dentro de mim eu tinha um desejo que a vida não poderia ser só isso, Tu tinha que queria ser algo a algo a mais. mais. Nunca jamais deixaram faltar nada, tudo que eles têm graças ao CLT, Uhum. mas eu Não te motivava. Não não era leve o suficiente e não te movia. isso, pra mim não, a vida não tinha que ser só dessa maneira. Eu Uhum. sempre fui um pouco ousada, exploradora, disse, vamos tentar, né? E eu testei a CLT, fui muito feliz também. Mas aquele desejo, quando eu fiz os 18 anos, foi sempre aflorando mais, aflorando mais. E nessa época a gente fazia Paraguai, aonde eu comecei a trazer algumas coisas para vender. E aí eu comecei a gostar, e aquele desejo só aumentando. Foi aflorando e você montou a tua loja E física. aí eu saí de lá, fiz um acerto na época. Com o acerto eu montei a loja física, com a ajuda dos meus pais também, né? Pra estar estruturando tudo. E montei a minha loja feminina, somente para mulheres Mulheres. também. E o que você vendia nessa loja? E qual era o nome dessa loja também? Essa loja, ela ainda Ela existe, ainda ela tá existe. nas mãos de outras pessoas preciosas também. É toda linda e Bi Mona Lisa era na época, né? Aham. E foram 7 anos de um negócio consolidado. Dos 20 aos 27. Isso, mais ou menos isso aí. Aham. Como eu sou jovem, né, Mona? É, e sempre a gente sabe que empreender não é fácil, né? Mas eu Uhum. sempre tive um apoio muito grande também, tinha com quem contar, um amparo também, no sentido de entender o que é isso, porque quando a gente está assalariado, a gente sabe como é diferente, né? Aham. E aí, mas deu certo, assim. Aí, na época, eu comecei a ir para São Paulo também. Foi um novo desafio, Compras. porque daí Tu também era era tudo lojista, novo, né? né? Empreendedor e Mas precisava buscar sempre novidades. seguimos aí por 7 anos nessa caminhada. E nesse processo aí, em 2021, em meio à pandemia, eu tive uma infecção urinária de repetição que Uhum. resultou numa pielonefrite, onde eu fiquei 28 dias de internação, foram 5 de UTI, que minha mãe precisou assinar todos os papéis para qualquer momento, né, Uhum. ter que intervir para algo maior. E quando eu voltei para a loja, acredito que esse processo que eu tive foi por conta do fechamento de tudo, né, de Uhum. agora, O que eu né? Era faço? muito diferente lá atrás o digital aflorou depois da Da pandemia, pandemia, na né? pandemia, né? E aí aquilo veio assim, e quando eu voltei, que eu reabri, a Mona já não tinha mais o mesmo brilho que eu tinha lá atrás. Faltava alguma coisa. E aí eu comecei a pensar, eu não estava satisfeita, não estava feliz comigo mesmo, e onde eu decidi, eu preciso mudar, preciso voltar a pensar e brilhar diferente, né? E qual foi o insight que trouxe para o mundo digital? O insight, Ana, do mundo digital foi aonde que eu migrei para a área da beleza, né? Uhum. Quando eu fechei a loja, que eu vendi ela, que eu precisei tomar a decisão e agora, porque assim eu queria vender, mas Uhum. até então estava me trazendo rentabilidade, né? Rentabilidade. E aí quando eu vendi, eu estava recém voltando para a área da beleza, como manicure e como designer de sobrancelha. E aí, tá, vendi a loja, então fui lá, fiz mais um curso de cílios e comecei a atender.
começou a dar certo, lotei a minha agenda em questão de 2 meses. Tudo fluindo muito tudo bem. fluindo muito bem. Parece que estava desenhado, assim, Aham. era esse o caminho para seguir. Mas em 2 anos que eu estava ali, trabalhando com cílios e sobrancelhas, Uhum. da minha agenda tão lotada, eu tive um burnout. Ai, meu Deus. Uhum. E aí foi quando eu tive o burnout junto à construção da nossa casa, que era o Tu nosso já maior estava casada? sonho. Já estava casada. Com quantos anos você casou? Eu estou casada há 10 anos já. Uhum. Novinha. Há 21 10 anos anos. tu casou. Era. Uhum. 21 Que anos. trajetória. Uhum. Porque é difícil pegar os jovens como a Mona, então jovens empreendedoras, a gente se descobre, né? Redescobre, Uhum. normalmente depois dos 30, a nossa Isso. geração. E aqui agora tu trouxe algo bem importante, Ana. Porque justamente nos 30, que depois do processo do burnout ali, aonde eu floresci de novo. Olha só. Aonde hoje eu sou muito grata a toda essa trajetória que eu tive, porque se eu tenho absoluta certeza que se eu tô chegando aonde eu estou, é por conta de tudo isso que a gente percorre na vida e constrói, né? Mas literalmente depois dos 30, que foi onde eu entrei de fato pro digital. Pro digital. Uhum. Que hoje faz 1 ano, né, que eu venho atuando no digital constantemente, né, e venho faturando literalmente com ele, e também, além disso, né, impactando negócios aí, de outras mulheres, vendo elas realizar E sonhos movendo teu através coração de mim. também. E tu Isso, faz isso tudo com muita leveza, né, Mona? muita A fala leveza. dela, gente, é leve, é tranquila. Os áudios que ela manda, enfim, traz tranquilidade. E aí a gente acaba se sentindo segura Isso. em estar junto contigo. Me conta um pouquinho mais como foi esse processo de entrar no digital e qual foi a escolha do nicho que você ia abranger. Eu sempre gostei muito de atuar com mulheres, né? Quando desde a época da loja eu já era vista com um posicionamento diferente. Por querer ajudar, porque eu lá atrás precisei ser ajudada, eu não sabia nada. Então eu sempre fui muito de me doar, né? E por essa coragem de você abrir a câmera e colocar a tua cara, dar tua opinião, né? Então eu sempre fui vista pelas colegas com esses olhos, né? Nossa, mano, eu queria ter essa coragem de fazer isso. Eu queria saber fazer, né? E aí, o maior insight que foi quando eu decidi o nicho foi que eu deveria continuar seguindo com mulheres, né? Que as mulheres é o que eu sempre digo, né? Glória a Deus que eu sou casada, porque senão eu dizia assim, meu Deus, essa mulher, né? Mas assim, a minha paixão é impulsionar mulheres, é ver a mulher brilhar de forma diferente, porque a gente sabe que quando a gente tá bem na nossa vida pessoal e na nossa profissional, as duas coisas fluem, as duas coisas bem, né? andam junto, porque não adianta eu ter um negócio, ele não estar tão bem quanto eu gostaria, isso automaticamente reflete na nossa pessoa também. Mona, quantas mulheres hoje você mentora e qual é o teu protocolo de mentoria? Quando eu vou te buscar, né? Tu vai fazer um estudo sobre o meu nicho, sobre o que eu tô fazendo, qual é o meu público, como que é o teu protocolo, assim, consegue me explicar mais pra gente passar mais para essas mulheres? Hoje eu trabalho, Ana, o meu método, ele é autoridade inconfundível, porque eu acredito que eu trabalho muito em cima da essência de cada uma. Você tem uma marca, você tem um negócio, mas por trás desse negócio Existe tem uma a Ana. mulher. E a identidade da Ana, a essência da Ana, ninguém mais tem, é só da Ana. Então, o meu método, ele é baseado em externar na rede social tudo aquilo que você tem de potencial no físico, que hoje é a maior dificuldade das pessoas. No presencial, elas são excelentes, mas tem essa dificuldade de trazer isso para dentro do digital. Porque o digital acaba nos bloqueando, né? A gente não estudou para estar aqui em frente às câmeras, a gente se bloqueia muitas vezes, né? Ai, meu Deus, eu vou gravar e não tá legal. Mas é sempre o primeiro é o melhor, o mais leve, o mais verdadeiro. Os próximos a gente vai moldando para ficar perfeito e não é a perfeição que vai vender, né? Isso. Que vai conectar. Que eu acho que tu traz muito essa conexão, né? Você precisa se conectar com o seu cliente. E nós, mulheres, precisamos ser muito transparentes. Verdade.
E é justamente assim, o perfeito ele não vende, porque ninguém é. Hoje o que nos conecta através disso aqui é a gente ser verdadeiro, porque do outro lado da câmera a gente consegue sentir se isso está sendo verdade ou não. Ou não. A gente sente a energia, a gente consegue ver que isso está sendo forçado, isso não está, né? Então, quando a gente traz toda a nossa essência e a gente sai de um padrão, de uma caixa que precisa ser assim, flui. É engraçado porque eu trabalho muito com venda, porque quando a gente traz isso para dentro do nosso negócio digital, automaticamente Vira a uma venda. gente fatura mais, Uhum. porque aqui a gente tem um potencial gigantesco de atrair novas pessoas. Novas pessoas. Né? Eu falo que jamais o boca a boca ele vai ser substituído, Nunca. só que nos limita e a gente não pode ficar presa a isso. Agora a gente tá usando muito aquela fala assim, quem não é visto não é lembrado. Sim. Sim, né? Quantas vezes a gente fica sem postar nas redes sociais e Por aí quê? tu posta ou tu acaba encontrando alguém na rua, aconteceu alguma coisa, não vi mais você pelas redes sociais, não vi você mais postando nada, e às vezes não, né? São processos. E como eu falei no outro que eu fiz, no outro sofá, a gente tem hormônios, né? E nem E é sempre. difícil estar aqui. Uhum. É difícil, a voz vai engasgar, a gente vai tremer, a gente não vai ficar confortável. E tu consegue trazer toda essa segurança para tuas mentoradas? E o que eu mais bato na tecla, né, Ana, é que a gente só fica boa fazendo. Né? Ação. Tudo é treinável na nossa vida. O sucesso, ele é treinável. Né? Então, tudo é treino. Quanto mais eu fizer, mais leve eu vou aparecendo dia por dia. E aí, dentro do método, sim, a gente trabalha, a gente tem 4 pilares dentro dele, né? Começando pela identidade, e aí tudo vai se identidade, posicionamento, comunicação, qual que é a forma que você se comunica melhor, qual a narrativa de marca que a gente vai utilizar, né? Para daí, então, consequentemente, chegar em vendas e faturamento. E quantos meses dura a tua mentoria? Hoje eu tenho planos de 1 mês, de 3 meses e de 6 meses, Ana. E isso varia muito de negócio para negócio. Por isso que sempre quando você tem interesse, eu vou sentar contigo. E vamos analisar para ver até onde você quer chegar. Vamos estudar o que você está pensando, se eu vou conseguir servir da melhor forma também. Então, para que os dois lados caminhem junto, né? Como eu sempre falo, ter uma mentora é ter alguém pegando na tua mão e caminhando contigo, pensando contigo. E nos traz muito mais segurança, né? Isso, porque tu sabe que tu tem alguém a quem recorrer. Mas também, eu quanto mentora, eu não quero somente o dinheiro do meu cliente. Tu quer a realização. Eu quero a realização, eu quero o resultado. Por isso que às vezes eu acabo sendo um pouquinho chata, eu pego no pé, né? Mas por quê? Porque eu sei o quanto desafiador é também. Para mim, hoje que venho de uma trajetória de 10 anos trabalhando com isso aqui, que quando eu tinha loja eu precisava fazer foto, também, né? Mas assim, eu sei o quanto é desafiador. Então, a gente tem vários macetes, né? Que a gente vai fazendo, vai usando. E, Mona, qual que é a tua faixa etária que você vê que mais te procuram? Qual que é a maior dificuldade na faixa etária, assim? Porque eu acho que nós conseguimos nos inserir muito fácil no mundo digital. A geração que está vindo atrás da gente está totalmente inserida, dominando tudo, né? Sabe muito mais do que a gente das redes sociais. A gente ainda tem, eu sinto que eu tenho um pouquinho de dificuldade, ainda preciso buscar algumas informações, né? Aplicativos, enfim. A tua faixa etária, qual é a que tu sente mais dificuldade, assim, ou que busca mais informação? O meu nicho principal, o público-alvo, Ana, eu diria assim que ele está ali na faixa dos 28 aos 35 anos. Tu sabe que às vezes me surpreende, que nem você trouxe, pela facilidade que às vezes a gente tem, né, de um público um pouco mais velho. Eu tenho até em fechamento 2 senhoras mais velhas que eu tô trabalhando. Tá sendo bem legal, uma experiência bem diferente. Eu acho que elas assim. se dedicam diferente Sim, também. e elas fazem. Elas vão lá e fazem. Se é pra fazer, vamos fazer. Vamos gerar resultado. Tá sendo bem gostoso, assim. Mas é o fato de não saber o como trazer isso pro digital. Porque lá atrás se falava que tinha que ser assim, que tinha que ser assado. E não, né? Que precisa ser nesse formato, senão não vende. E aí até a gente quebrar essa barreira de que não, é a tua essência. Se não tem a tua essência, não tem diferencial, não tem venda. Porque a venda ela só vai acontecer com conexão.
Conexão. né? Se ela não se conectar e ela não sentir que aquilo tudo é muito real e verdadeiro, transparente, que é uma palavra que você usou, ela não vai acontecer. Por isso que daí a gente também vê toda a questão do mundo digital dos influencers, né? Que a gente viu que está acontecendo uma rejeição e como transformar isso para eles não perderem o seu posicionamento. Aí vem a parte do GC, né? Que é uma venda mais que conecta de uma experiência real de utilizar o produto. E não é só uma pessoa falando o real experimento do produto que ela comprou seu, e sim o próprio dono conseguir ser transparente e mostrar o que o produto faz. Exatamente, né, Ana? Porque assim, para vender, a gente tem N estratégias, a gente tem quebras de objeções gigantescas, né? Só que muitas vezes o que nos conecta aqui é o nosso dia a dia, é um pouquinho do nosso dia a dia. É um pouquinho da nossa vida pessoal. Isso. Porque a Ana não acorda de manhã já produzindo conteúdo para X cliente. A Ana tem toda uma trajetória de mãe, de dona de casa, de né? mulher. De mulher, de se cuidar, de tirar esse tempo. Então, o que nos conecta aqui é, hoje, no cenário que a gente vive, é a nossa vida real. Vida real. Não que tenha que necessariamente estar escancarado, né? Mas um pouquinho é o que conecta. Porque às vezes eu vou me identificar com o café da manhã que a Ana toma. Olha, a Ana gosta disso, eu também gosto. Somos semelhantes, de alguma forma. O mundo digital, ele virou algo assim, muito... Como que eu posso usar a palavra? Me ajuda aí, Mona. Mas é muito visível, né? Ele deslumbra os olhares em algo que às vezes a gente nem tem acesso. E aí a gente entra num ponto mais profundo também, né, Ana, de que tem que tomar cuidado, porque nem tudo também é verdade. Nem tudo também é verdade. Né? E aí a gente volta ali na essência. A gente sente quando não é verdade. A gente sente quando aquilo é uma ostentação. E aí as pessoas acabam comprando aquilo, né? E não tendo aquela realização do que viu. Do que viu, né? Do que mostrou, do que foi mostrado, do que foi visivelmente ali, né? Porque fica muito palpável, né? Isso. Eu fiquei muito tempo na arquitetura e eu sempre falo assim que o 3D, a imagem do projeto, ela engana muito do que você tá na obra. Ela é linda, ela é perfeita, mas a realidade é outra. E aí eu posso trazer isso pro digital, e aí tu me ajuda também a completar, que é sobre isso, sabe? É sobre isso. Eu vou fazer um projeto lindo, maravilhoso, um desenho bacana, eu vou gerar o 3D, eu vou gerar a minha imagem de IA, que é o que tá, a gente tá em alta, né? Mas ela engana os olhos. Porque a gente sabe que na prática aquilo não é palpável. Não é. Né? É a mesma coisa que... E aí a gente tem um baita desafio, que é expressar isso para suas mentoradas, né? Para essas mulheres que estão nos vendo que não. Seja real, seja transparente, seja você. E é que nem eu trabalho muito com posicionamento. Se me procurar lá, é posicionamento. Mas assim, isso não quer dizer que eu estou sempre impecável, que você precisa estar sempre impecável. A nossa imagem importa, sim, para o momento da venda, para o nosso trabalho em si. Mas agora, se você me enxergar após a academia, eu preciso trazer isso para o digital. Senão tu vai me enxergar e vai dizer, meu Deus, eu nem sabia que ela malhava, olha os cabelos dela. Mas o que aconteceu? Eu tô saindo de uma academia. Um exemplo, não vai, né? Acordar todo dia bem para se arrumar, todo dia assim, impecável. E não precisa, né? Não. Eu acho que tem que trazer essência. Você falou muito sobre essa palavra, essência. E quando a gente externa isso, né, Ana, assim, por isso que a primeira parte que eu faço o primeiro diagnóstico que a gente tem, essa extração. Porque sem isso, a gente não consegue ter um diferencial dentro do negócio. Porque loja de roupas tem muitas. Mas o que a Filomena tem, só tem a Filomena. Só tem a Filomena. GC tem muito, tá crescendo muito no mercado. Agora é super tendência. Super tendência. Mas não tem nenhum GC que faz do jeitinho que a Ana faz. Isso. E é isso que torna um negócio especial. Né? Me fala um pouco agora da Mona, mulher, esposa, mãe de pet, desejos. Desejos futuros. A Mona, ela, fora dos negócios, ela é uma mulher muito extrovertida, ela gosta de
muito da natureza, trilhas, tudo que esportes radicais, ela gosta muito. Sou mãe de pet, Que né, Ana, esportes por radicais, a enquanto. delicadeza dela e ela tá me falando de esportes radicais. É, Olha o som da voz dela e ela me fala de esportes radicais. sim. Eu não sou de esportes radicais. Ai, eu adoro. E tu sabe que daí, depois que eu pulei do bungee jump, nada mais me deixa assim, ui, eu quero. Eu quero mais. É uma delícia, assim. Mas eu gosto muito, assim. E a Mona, por enquanto, até que Deus queira mudar a nossa realidade, ela é uma mãe de pet, né? E filha única, como eu já mencionei também. Hoje a gente já está na nossa casa dos sonhos, que a gente construiu, alguns detalhes ainda a ser terminado, mas assim. E ela é uma filha amada de Deus, sempre dando graças a tudo, né? E sempre tentando também levar o quanto ele é bondoso na nossa vida e o quanto ele faz pela minha vida também, através da minha vida. A gente leva propósitos, né? Por onde a Sim. gente passa. E o apoio? Família, marido? Hoje, os meus pais, eles trabalham fora ainda, mas sempre também muito atencioso, muito lisonjeado também pelo meu crescimento. A minha família, eu mudei muito também nesse processo, né, Ana? Então, assim, para eles também brilha o olho de ver o quanto eu estou crescendo, né? Graças a Deus tem reconhecimentos chegando que a gente não sabia até onde estaria, né? Porque, como você disse, É uma escadinha, né? uma escadinha, e quando eu entrei para sentindo que seria um propósito a ser cumprido. E aí você vê assim que literalmente as coisas vão chegando, os convites vão chegando, então é muito gratificante assim. E para frente, né? A gente deixa sempre nas mãos dele e Mas com fazendo desejos profundos. e fazendo a nossa parte também, Uhum. né? Então, temos sonhos, temos projetos muito bacanas também para 2026, aqui para nossa cidade. Quero começar com algo novo, já está sendo projetado também. E sempre nessa linha, impulsionar mulheres. Quer deixar algum recado, Mona, para as mulheres que querem empreender? Porque eu acho que a gente nem pode considerar que você foi de CLT, foi um período muito curto. Sim. O desejo de empreender, ele sempre falou muito grande Muito em você. Então, é raro a gente encontrar, porque a gente sempre faz um teste no CLT para depois Antes. sentir a coragem no empreender. Claro que a gente encontra mulheres que eu vou empreender, vou empreender, vou empreender. Mas você é jovem, você está ali 10 anos, né, empreendendo, iniciou com isso. Então, explica para as mulheres, encoraje essas mulheres a continuar a empreender, a buscar um apoio, a buscar uma mentora, né, a se posicionar com leveza e mostrar que o quanto mais transparente, melhor. Sim, se tem esse desejo no coração, se você sente que isso é um propósito mais profundo, não deixe isso morrer. Se você precisa de apoio, eu me coloco também à disposição para trocar uma ideia, para trocar uma conversa, mas se Deus te entregou, cumpra com esse propósito, porque você vai ver o quão lindo é a transformação através da própria vida da gente. Então, siga sem medo, com coragem e se tem condições de ter uma mentora do lado, né, Ana, encurta o nosso caminho. Não estou dizendo que é fácil, que o empreender ele nos desafia, nem dia por dia, hora por hora, né? Mas assim. O mundo digital, sim. E quando você tem alguém do teu lado, isso te traz um pouco mais de segurança e assertividade também, de alguém que já percorreu um caminho ou então está ali em constante busca, né, Ana, para aprender e ser o quanto mais assertiva possível para o nosso cliente. Mona, obrigada por estar aqui, obrigada por aceitar o convite de sentar aqui e falar um pouquinho dessa tua trajetória. Eu não sabia que você sempre empreendeu, eu achei que era tudo muito jovem, né? Como eu vejo você muito jovem, né? Empreendendo, e fiquei muito feliz em saber sobre isso e orgulhosa também, porque é lindo ver quando a gente consegue encontrar mulheres que o desejo de empreender é muito mais forte. Né? Foram 2 testes e o segundo teste está fluindo muito bem e é o que te deixa leve e realizada. E eu desejo que isso continue ainda mais aflorando e crescendo ainda mais dentro de ti e dentro da tua comunidade para você atingir mais e mais mulheres.
Amém, Ana. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e que isso se impactar uma única vida, uma única empreendedora, para que ela não desista, para que ela persista no sonho dela, já valeu a pena, né? Gratidão pelo convite. Com certeza vai valer, né? Hoje, no Sofá com a Ana, Mona. E se você quer saber um pouquinho mais dessa trajetória de posicionamento, de empreendedorismo feminino e busca alguém que possa te encaminhar e te ajudar, por que não chamar a Mona? Segue ela nas redes sociais, compartilha com uma amiga que está precisando saber um pouquinho mais sobre isso. E até o próximo Sofá com a Ana. Tchau!